Olá! A Câmara Municipal aprovou um pedido de informações à Prefeitura sobre a contratação de mais 200 pessoas sem a realização de um concurso público, em um esquema de trabalho que seria semelhante ao POT. Tal criação de 200 cargos pegou de surpresa, inclusive, a base do governo na Câmara Municipal. Eu, como outros vereadores, receberam diversos questionamentos com relação a esse processo das contratações que acontecerão dos assistentes sociais. Recebemos diversas informações, acredito que quase todo mundo aqui ou todo mundo recebeu informações sobre esse processo seletivo. O que a gente quer é poder entender quais são os critérios que aconteceram, por que não ter uma banca para analisar essas contratações. Tivemos a informação que teve gente que fez o processo, fez a inscrição na parte da tarde, e gente que não conseguiu se inscrever, e no outro dia já tinham toda a seleção de pessoas que já estariam ali, sendo que, se não me engano, acho que teve 200 e poucas contratações, seleções, e parece que tinha a redação também como um dos critérios. E aí, como é que corrige 200 e poucas redações numa tarde para outro dia de manhã? Então, esse é um dos questionamentos que nós queremos apontar. Nós esperamos que tenha toda a transparência e, na verdade, a gente está querendo que eles nos informem quais são os critérios que eles utilizaram nessas contratações. A Prefeitura ainda não divulgou nenhuma informação sobre esse assunto. Outro debate na Câmara Municipal envolveu o bairro do Caleme, a interdição parcial de uma rua, de algumas residências, a vistoria feita por um vereador, mas sem aí a função de vereador, mas para fazer registro para a rede social, que acabou gerando ainda mais, entre aspas, confusão para aquele bairro. Foram debates, discussões acaloradas sobre o assunto, e no final, o presidente da casa, o vereador Leonardo Vasconcelos, se posicionou sobre essa vistoria, entre aspas, aí feita por um colega. O vereador falou bem, paciência. Essa é a palavra do legislador. Hoje eu conversei com Vossa Excelência, se o senhor visse uma coisa errada, antes de ir para a imprensa, porque o senhor não é repórter, não é da televisão, fotografasse, fosse às autoridades competentes, demonstrasse o erro e chegasse à conclusão. Porque hoje Vossa Excelência deu o direito do mal funcionar. Porque fotógrafo é que chega lá, pá, e bota e vai. Nosso papel não é esse, nosso papel não é midiático. Eu fui lá no posto de saúde da Grande Floresta ontem, não botei uma fotografia. Eu fui lá no Caleme, pedi o ônibus, não botei uma fotografia. Agora nós íamos lá tirar foto. O denuncismo tem levado o povo a pagar o preço criado pela nossa falta de paciência. Fotografasse, fizesse um laudo circunstanciado, chamasse o secretário da Defesa Civil, a comissão de obras, a empresa de ônibus, marcasse o ônibus, vem só até aqui, não pode passar para lá. E disse, eu entendo. Eu não quero que ninguém morra, pelo contrário, eu promovo a vida. Quando eu assumi a Secretaria de Educação em 2012, eram 9 escolas interditadas, 9. Lá em Três Córregos, onde o Dudu mora, a água foi no teto. As crianças estavam indo estudar em Campo Limpo, em cima de uma Kombi velha, com o motor batendo, com portas amarradas a arame. Eu fui no Ministério Público e abri aquela escola. Eu falava, vão morrer tudo afogado. Está lá até hoje. Lá no Campo Grande era a mesma coisa. Eu fui lá e abri a escola João Adolfo Josete. Fui ali de frente a Crealto, abri o Floripe Longoni Ferro. Fui lá no Cruzeiro, a pedido do Dudu na época, e reabri Maria Mendes. Fui em Providência, reabri Albino Teixeira. Fui lá no Pimentel, fiz sapatas de apoio. E não deixei a Irene Santana, que era uma escola grande, sucumbir, porque o político, meu irmão, ele tem que fazer aventura, ele não pode fazer a loucura do denuncismo de colocar um contra o outro, de estragar a vida da população, porque hoje, para vocês não muda nada, vocês não vão subir de ônibus, agora quem está lá? Não é que nós estamos a favor da politicagem, não, nós somos a favor do razoável. Leva o ônibus, pode ir até onde? Daqui para lá não pode por quê? Porque hoje, do jeito que está, não se vende gás porque vai em caminhão pesado.
não entra material de construção, não passa ônibus. O que é que vai passar ali? Daqui a pouco nem a ambulância pode ir lá socorrer ninguém. Isso é solução? Claro que não. Algum dos senhores vai levar alguma família daquela para a casa de vocês para alojar e dar a eles o direito de ter um lar, porque já que nós proibimos ir e vir? Também não. O papel do legislador não é ser denuncista, é ser meio de transporte da solução dos problemas. E hoje, o que está sendo feito não é a solução, é levar um contra o outro. Essa é a minha opinião. Continue a discussão. A verdade é que hoje tem vereador querendo dar de blogueiro, e o que mais tem é blogueiro na cidade querendo virar vereador. Aliás, alguns até disputam aí quem é o pai da obra, o pai do recapeamento. Eu fiz, eu pedi. Você olha lá em 3 blogs diferentes, os 3 dizendo que foram eles que pediram. Ou seja, é blogueiro querendo vereador, querendo ser vereador, é vereador dando uma de blogueiro, e no meio disso tudo fica a população que não tem nada com isso. O governador do estado anunciou um novo programa de habitação que vai dar um subsídio de R$25 mil para as famílias. A política habitacional do Rio continua forte e esse programa só vem atender o setor, que é um setor que emprega demais e que a gente tem que, com certeza, valorizar. Eu me lembro ainda lá em 2018, eu conversando com o mesmo Sinduscom, que eu falava que eu não tinha a menor dúvida que grande parte da crise que o Rio de Janeiro passou veio por causa da crise do setor. Porque é um setor que emprega muito, mas que também a salvação do Rio de Janeiro passaria pela salvação desse setor. Mais detalhes sobre esse programa, o Habita Mais, você vê no nosso site netdiario.com.br. A repórter Isla Gomes tem informações sobre um programa de estágio na Justiça Federal aqui em Teresópolis. A Justiça Federal do Rio de Janeiro anunciou a abertura de inscrições para um novo processo seletivo, que tem como objetivo preencher 6 vagas de estágio junto à primeira Vara Federal Única de Teresópolis. Podem concorrer alunos matriculados entre o 5º e o 8º período do curso de graduação em Direito reconhecido pelo MEC, com disponibilidade para apresentação imediata e habilidade para criação e edição de texto no Microsoft Word. Em recente entrevista para o Diário Podcast, o Dr. Caio Taranto, juiz da Vara Federal, falou um pouco sobre o assunto. A Vara Federal de Teresópolis disponibiliza processo seletivo para estagiário perante a Justiça Federal. É um processo com algum grau de rigor, porque a nossa pretensão representa a seleção dos mais capacitados para que possam efetivamente prestar um ótimo trabalho perante a Justiça Federal e a sociedade aqui em Teresópolis. As vagas são vinculadas à Escola de Magistratura Regional Federal, 2ª Região, e à seção de estagiários. Os interessados podem se inscrever exclusivamente via internet até o dia 22 de setembro, no e-mail roberto.lopes@jfrj.jus.br. Não há cobrança de taxa de inscrição. E o Detran realizou uma blitz educativa aqui em Teresópolis. Trabalho realizado na rodovia BR-116, no quilômetro 74, em 3 córregos, participando também, além do Detran, a Operação Lei Seca, a concessionária EcoRio Minas e a Polícia Rodoviária Federal. A Operação Educação no Trânsito foi um alerta para a população sobre os altos índices de acidentes nas estradas e falou aí, alertou aos motoristas que participaram dessa ação sobre o risco de misturar bebida ou outras drogas lícitas e direção, e também foi feita aí uma demonstração, um óculos, onde o motorista tentava caminhar nesse óculos aí, simulava a embriaguez, como a pessoa fica após consumir bebida alcoólica. Para o motorista, caso ele não tenha noção do que pode acontecer, saiba que não deve misturar álcool ou qualquer outra droga antes de pegar o volante. Esse trabalho será realizado aí em diversos municípios do estado nos próximos dias.
A Polícia Civil prendeu uma quadrilha acusada de praticar golpes em empresas de todo o país e com vários casos anotados no estado do Rio. Essa quadrilha tinha como base uma cidade bem pertinho de Teresópolis. 3 rios aqui, ó, vizinha é Petrópolis, tem Teresópolis, Petrópolis e depois a gente tem 3 rios. Esse grupo criminoso foi apontado aí como responsável por uma série de estelionatos envolvendo empresas. No escritório, você vê nessa imagem, essa é a publicação da Polícia Civil do Estado do Rio. No escritório foram apreendidos notebooks, celulares e diversas anotações. Segundo os agentes, essa quadrilha, esse bando, criava falso cadastro para realizar compra fraudulenta e assim provocar um enorme prejuízo financeiro às empresas. Só uma empresa de São Paulo, que teve uma nota falsa aí, teve um prejuízo de R$364 mil. Que prejuízo enorme. A Guarda Civil Municipal realizou mais uma etapa do projeto de sinoterapia. O que é sinoterapia? É um projeto que envolve aí a Companhia de Operações com Cães, a K9, e promove o convívio de cães com seres humanos. No caso especial dessa etapa aí, os idosos residentes aí em instituições de acolhimento aqui de Teresópolis. A última a ser visitada foi a Mansão dos Velhinhos, na Barra do Imbuí. Esse projeto vem sendo realizado há alguns anos, ficou parado um período por conta da pandemia e agora volta aí a visitar os asilos da cidade. A sinoterapia é uma técnica de intervenção terapêutica considerada aí uma subdivisão da terapia assistida por animais, tendo, no caso, os cachorros como autores principais. Uma pesquisa mostra que na população idosa a prática torna-se bastante eficaz, visto que se trata de um grupo em que a carência afetiva e a solidão são representativas, né? E quem não gosta de receber o carinho ou dar um carinho a um cachorro simpático como esse aí, né? Aliás, mais de um, né? A Guarda Civil Municipal tem alguns cães aí que são utilizados nesse projeto, tem também aqueles cães que são os cães farejadores, mas aí já são outros animais. A seleção feminina principal já chegou a Teresópolis e fica por aqui alguns dias. Esse é o primeiro treino comandado, o primeiro período de treino comandado pelo novo técnico, que é o técnico Arthur Elias, o técnico que acabou de ser campeão aí com o Corinthians, campeão brasileiro. A seleção fica aqui na Granja Comari até o dia 26 de setembro. 30 jogadoras já estão na Granja Comari e entre elas, aquelas que fizeram história. Marta, nossa rainha Marta, e a Cristiane, além de estreantes como as atacantes Amanda, do Palmeiras, Eudmila, da Ferroviária, e a Jennifer, do Corinthians. Também está aqui na Granja Comari a Ari Borges, né, fez alguns gols aí na participação do Brasil na Copa do Mundo Feminina, né, realizada recentemente. Nosso repórter Isla Gomes tem agora uma reportagem especial sobre o Setembro Amarelo, essa campanha de prevenção ao suicídio, mas que tem diversos tópicos que devem ser abordados durante todo o ano. Estamos na campanha do Setembro Amarelo, essa campanha tão importante que tem foco na prevenção do suicídio, uma doença silenciosa que atinge grande parte da população. E eu estou aqui com a psicóloga Tamara, que vai nos esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Tamara, conta pra gente a importância que essa campanha traz dessa conscientização. Então, a campanha ela tem a intenção justamente para que a gente consiga falar mais sobre esse assunto, né, que é o suicídio. E aí muita gente associa isso às vezes a uma questão de transtorno psicológico, psiquiátrico, mas não necessariamente.
o suicídio ele vai para além disso, existem outros fatores que podem influenciar e levar uma pessoa a suicídio, não só uma questão de saúde, de transtorno psiquiátrico. E quanto mais a gente falar sobre esse assunto, quanto mais a gente conversa sobre isso, a gente dá a possibilidade das pessoas se sentirem ouvidas, acolhidas e entenderem que não tem nenhum problema a gente em algum momento pensar que as coisas não têm um final, que a gente está ali sem ver uma luz no fim do túnel, mas que a gente precisa sim falar, conversar, buscar apoio, ter pessoas ali próximas para ajudar a gente a enxergar alguma saída. Então, a ideia da conscientização, né, da campanha da prevenção do suicídio, é justamente a gente dar a oportunidade das pessoas perderem a vergonha, o medo de ser julgado, o medo de se sentir fracassado, o medo de se sentir uma pessoa diferente por ter alguns pensamentos de desesperança, de desmotivação. Então, a ideia da campanha é justamente a gente poder motivar e abrir esses espaços. E a depressão pode atingir qualquer pessoa, de qualquer idade, religião, às vezes tem muito preconceito sobre isso. Explica um pouquinho pra gente. Claro. E aí volta naquela questão do que não é só uma pessoa que tem depressão, que está com um transtorno depressivo maior, que ela corre o risco do suicídio. Isso é muito importante que a gente saiba, porque existem outros fatores que podem influenciar isso. E quando a gente fala sobre esses transtornos, né, existe ainda muito um estigma relacionado a isso, de que é uma questão de religião, é uma questão de falta de vontade. E, na verdade, a gente está falando, quando a gente fala de psicopatologias, né, dos transtornos psiquiátricos, a gente está falando sobre uma combinação de fatores. Então, eu tenho fatores ali que são genéticos, são biológicos, então já vem aí uma predisposição genética. A gente tem fatores sociais. O que é isso? É tudo que acontece no nosso ambiente que influencia. Então, a gente pode passar por algumas agressões, algumas violências durante a nossa vida, um contexto, abusos. Tudo isso vai contribuindo e tem os fatores individuais, que são os psicológicos. E é aí que a gente fala, né, que o ser humano é um ser biopsicossocial, justamente por esses 3 fatores. E todos esses fatores juntos, eles podem contribuir para uma predisposição para desencadear um transtorno psicológico, psicopatológico, né? Então, a gente não tem como ser reducionista e falar, não, foi porque aconteceu tal coisa e a pessoa ficou depressiva ou ansiosa. Não é assim que funciona. A gente entende os transtornos psicológicos, psiquiátricos de uma forma multifatorial e multiversa, porque não adianta a gente achar que é só a pessoa mudar um estilo de vida, levando em consideração que a gente tem questões sociais que influenciam nisso, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente olha para esse todo, percebendo isso, para justamente a gente pensar em um tratamento, em uma intervenção. Agora, diante dessa campanha, diante dessa nossa reportagem, a pessoa que se identificar de alguma forma, como ela pode procurar ajuda? O mais importante que a gente tem é falar, vamos comunicar. Assim. Olha, eu não estou me sentindo muito bem, hoje eu não estou me sentindo mais sem vontade de levantar da cama, hoje eu estou sem vontade, estou indo trabalhar, obrigada. Então, as pessoas que estão em volta, né, colegas de trabalho, da gente ir falando e pedir ajuda, falar, olha, hoje eu não estou me sentindo muito bem, será que você pode fazer alguma coisa comigo? Será que a gente pode conversar um pouquinho? E isso pode partir da própria pessoa, mas a pessoa que está nesse quadro, muitas vezes ela não vai ter essa iniciativa. E aí cabe a gente, quanto colaboradores, pessoas da rede de apoio, que é essencial, que a gente possa olhar e falar, tá tudo bem? Só que é aquele tudo bem de verdade, não é aquele tudo bem que a gente passa e fala, oi, tudo bem? E nem escuta a pessoa. Mas você tá precisando de ajuda? Tem alguma coisa que eu posso fazer, assim? Então, buscar ajuda é essencial, solicitar ajuda. Existe o Centro de Valorização da Vida, que é 188, né, que é um número bem importante, que é um canal com profissionais, com pessoas especializadas ali, né, justamente para dar esse suporte de um momento que estou percebendo que eu estou muito triste, que seria bom eu conversar com alguém. E você liga para esse centro, pode ligar de orelhão, de celular, da onde que eu for, é gratuito, e você pode conversar com alguém sobre como que você está se sentindo, sobre suas emoções, seus problemas, e isso contribui bastante para a gente pensar aí em formas de cuidados com a saúde mental.
não é frescura, não tenha vergonha, peça ajuda. E como citado pela profissional, você que tem no seu lar, no seu meio de convivência, alguém que aparente está precisando, faça a sua parte, você pode ser fundamental para ajudar a salvar uma vida. Uma última informação, um morador do Jardim Meudon está desaparecido. Rogério Leal está desaparecido desde o final da tarde de domingo. Familiares divulgaram essa imagem nas redes sociais pedindo que, caso você tenha alguma informação sobre esse rapaz, entre em contato com esses telefones que estão aí na tela. Ele foi visto pela última vez no bairro Vale das Pedrinhas, em Guapimirim. Estava em uma moto, uma Honda de cor vermelha. Então, como a gente sabe que além do grande público de Teresópolis, a gente tem também audiência fora da cidade, graças ao nosso canal do YouTube, você pode ter visto esse rapaz por aí. Se avistou o Rogério Leal, moto Honda vermelha, de cor vermelha, entre em contato com esses números aí indicados na tela. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Qualquer novidade, atualização antes de um próximo, você vê na nossa barrinha de notícias, vê no site netdiario.com.br ou rapidamente nas redes sociais Instagram e Facebook. E quem está aí pelo YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve.